antes, como a senhora já falou, a gente vai falar sobre o ensino médio. E a gente está muito empolgada para conversar com os nossos queridos professor Genildo e a aluna Pâmela. Taira vai começar com a primeira pergunta. Então, é possível dizer que o novo ensino médio, com sua flexibilização curricular, está preparando adequadamente os alunos para as demandas do mercado de trabalho contemporâneo? Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a estudantes que estão aqui de terceiro ano, professora Érica, professora Silvana. A gente, quando fala do ensino médio, a gente faz um pouco de análise, certo? Creio eu que a gente ainda precisa de mais tempo, precisa de uma ferramenta adequada para realmente poder aferir, né, entre qualquer dado quantitativo e qualitativo. Mas quando estamos, né, esse é o primeiro ano de implantação, que realmente todas as turmas, turma de primeiro, segundo, terceiro ano, né, a gente já tem está sendo oportunizado, né, essa modalidade de ensino, a gente tem essas turmas já todas no formato desse novo ensino médio. Então, assim, creio eu que a premissa ela é bastante interessante, né? Já o ensino flexibilizado e atualizado, a grade. Né? Agora, o que eu posso falar para vocês, a experiência ocular dentro da nossa escola, conversa com os demais colegas, tanto do estado de Pernambuco, do estado municipal, tanto do estado de Pernambuco quanto de outros estados, é que a gente hoje, a questão do itinerário formativo, a questão das disciplinas de base comum, o que a gente percebe é que a gente não tem material. Não tem para as disciplinas o direcionamento. Né? Então, dependendo está fazendo essa análise, dependendo de onde esse estudante está inserido, dependendo de que itinerário formativo, dependendo das disciplinas eletivas que são fornecidas, a gente pode dizer que, dependendo de alguma realidade, a nossa realidade aqui da cidade de Araripina, a gente vê um crescimento hoje muito grande na área de energia renovável, certo? Então, se a escola ela proporcionar eletivas, curso técnico, a base técnica, né? Até mesmo esse curso que é feito agora complementar aqui o ensino médio, se for fomentado lá, que dependendo da região, da realidade do aluno, componente, a trilha e as eletivas, elas andarem em conjunto, comungarem com isso, creio que sim, é possível. E para essa melhora, para essa aproximação. Se não, aí vai depender muito da realidade do estudante, da escola e do local onde isso tem inserido. Boa tarde. Eu concordo com boa parte com a fala do Genildo, né? Nesse sentido de que na teoria é muito bom, realmente. Na teoria é muito bom, só que, na minha opinião, foi aplicado muito rápido. Não teve um teste, essa questão do material. A gente até escuta os relatos dos professores sobre não ter tem, de certa forma, um direcionamento, mas não tem bem o material. Essa questão dos profissionais também, dos professores. Porque, assim, lá na lei, estava dizendo que poderia, ser profissionais com notório saber, que tem professor que não faz o curso de doutorado, mas possui conhecimentos equivalentes a certas áreas, só que não tem uma especificação, o primeiro contato, não teve nenhum curso, uma preparação realmente, precisa, igual a gente falou, precisa de um período maior para poder preparar toda essa proposta para depois aplicar. Foi aplicado de forma muito rápida, apesar de essa lei vem desde antes de Michel Temer falar sobre ela e entrou em vigor em 2022, mas com todo esse tempo ainda não houve essa questão da preparação, não houve essa questão da preparação, mas se houver
conversam se haver futuramente, creio eu que também que dê certo essa questão do mercado de trabalho, que haja uma melhora e porque tipo, os profissionais eles estariam mais qualificados pela especificação de cada matéria, tipo, esse direcionamento para a matéria específica desde o primeiro ano que essa pessoa quer seguir, quando ela entrar no mercado de trabalho e etc. Então é nesse sentido que é necessário um período de tempo maior para poder preparar, que aí sim daria certo, mas no momento atual realmente é bem complicado de haver esses resultados agora, no ano que vem para a gente, por exemplo. Entendeu? Obrigada. E como nós sabemos, o novo ensino médio, ele vem com a proposta de reduzir as disparidades educacionais. E eu queria saber, você como professor e Pamela como aluna, acreditam que ele realmente está diminuindo essas diferenças que existem no sistema educacional ou provocando mais? Nesse sentido, é bastante interessante a gente pensar numa coisa chamada, primeiramente, a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. Antes até mesmo, né, ela vem primeiro, que a implantação do ensino médio, o intuito dessa Base Curricular Comum, que ela foi, nós professores que estavam no chão de sala de aula, que estavam no ambiente escolar, né, a título de todos os profissionais, né, que até mesmo elas diminuem ou não, né, entre as regiões do nosso país. Realmente é um país de dimensões continentais, né, dimensão continental. É interessante sim que a gente tenha, né, a base, ela passou por consulta pública, teve todo um processo de formulação. A atenção foi dada, a atenção da população, dos educadores, né, das comunidades escolares de maneira em geral no nosso país. Essa atenção foi dada para a formulação? Eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Segundo ponto, realmente, para poder fazer qualquer tipo de análise, é interessante que tenhamos os dados. Terceiro ponto, o que é que a gente observa? Em teoria, né, não vou julgar o mérito de concordar ou não com a distribuição da carga horária que a gente tem hoje, para a parte diversificada, para a parte comum, em síntese, em tese, creio que deixa de maneira equalizada, né? Equaliza melhor, porque a gente tem a base, juntamente com essa proposta do novo ensino médio. E se eu disser para vocês concordar com a maneira a qual a distribuição é feita, a base comum para a parte diversificada, seja outra temática. Eu realmente acho que na teoria, tipo assim, em geral, eu concordo com o Genildo, realmente não dá para afirmar nada, se diminuiu ou se aumentou alguma desigualdade, até porque não tivemos o resultado ainda. Vamos ter ano que vem. Ano que vem, sim, a gente vai poder afirmar com certeza. Só que pela minha observação, pelo andar da carruagem, né, pelo que eu estou observando, eu acho que daqui para o ano que vem, pelo menos nós aqui do terceiro ano que estamos vivenciando, e nós somos os ratinhos de laboratório, por exemplo, creio eu que não vá condizer bem, totalmente com o que está dizendo na teoria, com os resultados esperados que tem na teoria. Na prática, pelo menos esses primeiros anos que a gente vivenciou, muito provavelmente não vai diminuir desigualdade e nem nada desse tipo, por enquanto. Só quando houver uma melhora, uma preparação e toda aquela questão que eu citei anteriormente. Obrigada. As mudanças no ensino médio têm trazido melhorias em quais aspectos e quais ainda precisam evoluir. Pode repetir a pergunta? As mudanças do ensino médio têm trazido melhorias em quais aspectos e em quais ainda precisam evoluir. Eu acho que essa fala que eu acabei
de citar, entra nisso. Um ponto positivo está melhorou realmente no desempenho do estudante. Eu acho que ele está se tornando, e de certa forma, até autodidata também. O professor citou o autodidatismo dos professores, mas também está sendo fomentado o autodidatismo dos alunos. Porque, por exemplo, nos conteúdos da base curricular, tem essa limitação, essa diminuição na carga horária de português, língua portuguesa, matemática, história, os da base, né? E aí, ainda, apesar de terem tido o aço de que eu mudar o Enem, isso aqui não vai. E a gente vai ter que fazer o Enem como ele sempre foi. Então, vão ter esses mesmos conteúdos, todos os conteúdos que sempre tiveram nos anos anteriores com o ensino médio normal, vão ter para a gente. Então, a gente precisa, nós, estudantes, precisamos e estamos estudando para os mesmos conteúdos que foram passados para as turmas anteriores ao ensino médio. Então, de certa forma, nos tornamos autodidatas porque estamos estudando em casa para esses conteúdos que não está dando tempo de ser passado aqui na escola e a gente acaba tendo que estudar em casa. Então, nos tornamos autodidatas e, de certa forma, é um complemento para, por exemplo, vou dar meu exemplo, que eu escolhi Ciências Humanas e Matemática. Aí, a aula de História, por exemplo, que foi muito, muito limitada, uma aula de História por semana, ainda vai cair os mesmos conteúdos no Enem, por exemplo, né? Que caíam anteriormente. Então, eu preciso estudar História em casa, mas isso também, de certa forma, me ajuda para ter um conhecimento melhor, um conhecimento maior sobre História e agregar nessa trilha de humanas. Então, isso é um dos pontos positivos dessa questão do protagonismo e do autodidatismo. E todo o resto não, a maioria das outras coisas que estão nesse projeto do novo ensino médio tem que ser melhorado, no sentido de, deixa eu ver, por exemplo, no sentido do jeito que foi colocado, essa própria diminuição que eu citei da base curricular e a não mudança de certas provas exteriores, de certas provas externas, não ter acontecido, fez com que se tornasse também algo negativo. Essa diminuição dá tanto para você pegar um ponto positivo como um ponto negativo. Então, esses são os principais que eu observo agora para poder responder essa pergunta. Obrigada. Mas para mim também. Pode repetir. Deixa repetir a pergunta. As mudanças do ensino médio têm trazido melhorias em quais aspectos? E quais aspectos você acha que ainda precisa evoluir? Ok. Eu creio que a palavra que Pamela queria utilizar seria o ensino de maneira mediada. Né? Isso não é uma proposta educacional progressista. É bastante interessante, a gente consegue realmente perceber isso, que a gente vê uma total integração do professor, principalmente nas aulas das trilhas, uma total integração do professor no objeto do conhecimento e do estudante. Né? É feito de maneira muito mais mediada, muito mais nivelada, que é uma concepção educacional, né? Se tratando de concepções educacionais, uma concepção bastante atual, né? E uma agenda bastante bacana quando a gente pensa em educação, né? Quando a gente pensa no processo de ensino e aprendizagem. Sim, né? Também existe um mérito, também, na verdade, são duas faces da mesma moeda, né? Tem os dois lados. O que fica complicado, a falta de formação específica, muitas vezes a gente é formado, nossa formação na graduação foi para componente, né? Desafia a gente a inovar, a buscar, a criar material, criar ementa do que tu vai trabalhar, é bastante interessante. Né? Propicia muito isso, eu acho que um ponto positivo é esse, né? O fortalecimento do ensino de maneira mediada. Ponto negativo, pessoal, que eu vejo é o seguinte, resgatando uma outra fala de Pamela, e vocês percebem, vejam, que tanto da parte dos discentes quanto dos docentes, você vê que nesse bate-papo da gente aqui, os anseios, as angústias
os pontos que a gente julga, né, que estão dando certo, os avanços, eles são bem parelhos, né? Por exemplo, a gente saiu de uma perspectiva de ensino médio que a gente tinha 2.400 horas. Aí, quando eu estou no ensino médio, com esse advento dessa mudança da modalidade, a gente passa para 3.000 horas. A gente tem um acréscimo de 600 horas. De que forma? Como é que a gente está hoje? A gente está hoje em 1.800 horas. A gente tem para a base comum e 1.200 horas para a base, para a parte diversificada. Desde o ano passado, a gente está vendo na Câmara, no Senado, a gente está vendo lá em Brasília, uma grande disputa em relação a essa perspectiva de implantação, de continuidade do novo ensino médio. Então, existia um projeto que foi para votação, onde a gente tinha um aumento, né, da parte comum para 2.400 horas e redução da parte diversificada para 600. O que a gente tem hoje, não estou falando da parte profissional, da educação profissional, que ela também ela tem uma variação diferente, mas para termos gerais, no ensino médio a gente tem o que hoje? Bem, eu fiz essa fala toda e eu deixei uma coisa clara. A gente sabe que eu falei muito em avaliação, falei muito em acesso para Enem. Jamais a gente tem a concepção, a gente sabe, jamais eu quero dizer aqui que isso aqui é um cursinho preparatório. Só que a gente, por tradição de nossa escola, a gente sabe que a gente procura muito, né, este acesso, essa continuidade à vida acadêmica. A gente sabe que estamos aqui e a proposta é para formar vocês em todas as dimensões, né, a dimensão do caráter, a dimensão cognitiva, né, mas aí eu faço essa fala em relação à continuação da vida acadêmica, porque justamente eu acho que é um ponto que a nossa escola, a nossa instituição, né, desde que foi fundada, tem essa prática, né, de formar vocês para que vocês, né, acima de tudo, deem continuidade à vida acadêmica de vocês. Obrigado. Bom, nosso tempo chegou ao fim, né? A gente quer agradecer vocês por trazer essas informações para a gente, por estar aqui com a gente, por essa disponibilidade, é claro, e foi legendada. Agradecer a todos presentes aqui também, a nossa querida Vidênia, por estar aqui acompanhando, né? E é isso, obrigada. Boa tarde. Hoje estamos aqui, eu e o Fernando, mais uma vez no Podcast no ar. E hoje os nossos convidados são os professores Edna Alencar e José Joaldo. Convido os professores para entrar aqui, por favor. Boa tarde, professor. Muito obrigada por terem vindo hoje no nosso podcast para a entrevista que a gente vai fazer com vocês. Eu e Fernando estamos gratos por isso. A nossa entrevista, como tema hoje, é a vida de um profissional, de um professor e a sua saúde mental. E a primeira pergunta é: quais são os principais desafios para os professores que enfrentam a sua vida profissional? O que é que afeta na saúde mental de vocês? Boa tarde a todos. É com muita alegria que pela primeira vez eu estou participando do podcast. E também eu acredito que seja o primeiro podcast da Escola de Referência Josias Hinojosa de Oliveira. Um trabalho organizado pela professora Silvana, com a sua trilha multiletramento e língua estrangeira, com a participação
de alunos do terceiro ano. Primeiramente, o tema é saúde mental, né? Saúde mental. O que é saúde mental? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve é se conscientizar, né, desse conceito. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade da qual ele faz parte. Então, não é fácil, né? Porque a vida do professor, essa profissão, ela em si exige muito de cada um de nós, tá certo? E a partir do momento também que nós passamos a trabalhar numa escola de tempo integral, isso também se tornou assim mais, como é que eu poderia dizer? É como se você sentisse uma pressão maior, um compromisso maior na sua vida. Então, é necessário realmente que o profissional da escola de tempo integral e hoje com o novo modelo de ensino médio, ele busque entender o que é saúde mental. Que saúde mental não é você se cuidar quando está doente, mas é você se prevenir para não ficar doente. Boa tarde. Como o estresse e a carga de trabalho dos professores impactam com a sua qualidade de vida e bem-estar emocional? Boa tarde. Eu vou usar as palavras de Ellen nas minhas, né? Muito obrigado pelo convite, de estar aqui. Com muita honra que vocês, desse terceiro ano, fazem esse primeiro podcast, né? E eu sou um dos convidados. Muito obrigado. Bom, o impacto do estresse, ele acarreta muitas coisas, sabe, Fernando? Por quê? Porque o estresse, quando você chega a esse ponto, você já tem passado por várias outras situações. Ninguém se estressa do nada. É um acúmulo de coisas. E aí, esse acúmulo de coisas chega um ponto que vai estourar. Um copo que já está cheio e mais um pinguinho ele vai transbordar, certo? Para nós professores, se eu for listar aqui a quantidade de coisas que a gente tem que receber, digerir e passar para vocês de uma forma mais tranquila possível, mais normal possível. Então, é como a televisão. Vocês veem o produto final, mas vocês não conseguem ver os bastidores. E os bastidores é a maior carga de trabalho, fica nos bastidores. Então, o estresse ele vai acarretar, com certeza, um acúmulo de trabalho, porque nós, professores, nós temos, não é só a aula, não só são 50 minutos de aula. Para mim, a aula é a melhor parte. O pior fica por trás, que são as cobranças de CIEP, que são burocráticas, que são as cobranças de planejamento, de correção. Claro que tem que ter planejamento, mas é um acúmulo de coisas que a gente vai juntando que, ora, acarreta no estresse. Quais são algumas estratégias eficazes para os professores lidarem com o estresse e manterem uma boa saúde mental?
primeiramente, o estresse seria o quê? Quando é que a gente chega ao estresse? No verdadeiro sentido da palavra. É quando a gente tem uma carga de atividades e da qual você não está dando conta dela. Você tem muita coisa para fazer e você quer fazer tudo e aí você termina não dando conta. Tá certo? Então, isso é resultado do estresse. Né? Você está estressado. Você não quer, muitas vezes, conversar com ninguém, você não quer ouvir ninguém, você quer ficar bem distante, você quer ficar sozinho. Né? Então, o estresse, ele acontece justamente quando chega a esse ponto. E para evitar esse ponto, o que é que a gente precisa fazer? Que é a sua pergunta. Né? Primeiramente, o autocuidado. Né? O autocuidado. Tá certo? Eu só posso cuidar bem do meu aluno se eu cuidar bem de mim. Tá certo? Eu só posso cuidar da minha família se eu cuidar de mim. Porque um doente não pode cuidar de outro doente. Tá certo? Então, é necessário o autocuidado. É necessário o autoconhecimento. É necessário a resiliência. É necessário a gente saber lidar com os desafios que a vida nos impõe como oportunidade de crescimento. E viver é um desafio. A vida é feita de inconstância. Tá certo? Você não sabe o que é que vai acontecer daqui a uma hora, nem o que é que vai acontecer agora à noite e nem amanhã. E essa inconstância nos conduz a buscar cada vez mais uma saída para viver uma vida de qualidade. E para viver uma vida de qualidade, é necessário realmente muitas, como eu poderia dizer, é necessário você ter um bom sono, é necessário você ter uma boa alimentação, é necessário você fazer uma atividade física, tá certo? Então, é necessário você ter bons relacionamentos, é necessário você ter apoio, tá certo? As escolas, como o nosso modelo é escola de tempo integral, então as escolas precisam se adaptar a esse novo modelo de vida que o profissional vive, tá certo? Ele ou ela tem atividades na escola, mas também tem compromisso com a família, tem compromisso com a sociedade. Então, como a gente passa o dia todinho dentro da escola, então a escola precisa se adaptar a essa nova maneira que a sociedade está nos convidando a viver. E a escola não fez isso ainda. É preciso ter um olhar para o profissional. Né? É preciso que esse profissional seja cuidado dentro das escolas, tá certo? Para que ele não venha adoecer. E hoje a gente tem, segundo pesquisas, 80%, 90% dos profissionais em educação estão doentes. Estão passando por algum problema. Certo? Então, por isso, a escola precisa se adaptar. A escola se adaptando nessa nova maneira que tem de você se relacionar, principalmente pós-pandemia, ela vai ter condições também de ajudar o aluno que está aqui dentro e precisa ter um olhar para ele. Tá certo? Então, é um conjunto. Todos nós que fazemos parte de uma escola desse porte, de tempo integral, nosso tempo não pode e nem deve ser apenas sala de aula.
A gente precisa buscar projetos, a gente deve buscar modelos de vida adequados para o profissional e para o aluno, ou seja, para a comunidade escolar. Edna falou do cuidado, né? Eu estava aqui lembrando que nós, professores, nós fomos uma das classes, fora a saúde, foi a classe da educação que mais sofreu na pandemia. Primeiro foi a saúde, depois fomos nós. Por quê? Porque foi tudo novo. As coisas, ninguém sabia como era que fazer, mas a gente era pressionado que tinha que fazer. Eu vou admitir a vocês que eu sofri bastante na pandemia. Primeiro, porque foi imposto aulas online que a gente nunca tinha passado por isso. Então, a gente não tinha esse hábito. A gente não tinha nenhum ensaio. Não teve formação, nós não tivemos formações para isso. Vamos ter que fazer assim agora e tal. Então, ali gerou muito estresse para mim e eu acredito que para muitos professores. Porém, devido à nossa escola, a gente já tem um trabalho bem centralizado. Quando a secretaria pediu uma coisa, a gente já estava à frente. A gente já estava fazendo há algum tempo. Aos poucos, com poucos alunos, alguns professores se adaptando, mas a gente fez. E a gente superou, graças a Deus. Mas isso causa estresse. Para mim, para combater isso, eu acho que a secretaria, um cuidado que a secretaria deve ter é de não impor as coisas para ser realizado para ontem. Porque aí a gente vai atropelar e vocês vão ser atropelados. E gera também uma coisa que parece que está desorganizada. Né? Então eu acho que o cuidado em planejar primeiro. Tem uma mãe, eu ouvi um depoimento de uma mãe um dia que ela disse assim: eita, escola que tem reunião. Mas se a gente não tiver essas reuniões, nós vamos chegar para vocês, alunos, sem planejamento. E tudo que a gente for fazer na escola precisa ter a opinião de todos os membros da escola. Porque senão chega, eu não sei o que é que está acontecendo. Porque não teve um planejamento. Então eu acho que isso é só organização. Se a Edna falou de cuidado, eu estou falando de organização. Se a escola estiver organizada, já é um estresse a menos. Certo? Então você já não causa aquele tumulto e, consequentemente, não causa nenhum estresse. A próxima pergunta é: como as pressões externas, como as demandas dos pais e da administração escolar, contribuem para o estresse dos professores? Bom, porque eu estava na mesma linha do que eu estava falando, né? Muitas famílias, ainda na pandemia, queriam que voltasse às aulas urgentemente, porque o depoimento de muitos pais era que não aguentavam mais seus próprios filhos. Não foi um ou dois, foram vários, que as aulas tinham que voltar a todo mundo. Porque o menino estava em casa e não sabia como lidar também. Os pais também não sabiam como lidar. Claro, tem a parte pedagógica, a parte didática, que realmente eles não sabem. Mas aí, o pai precisa estar dentro da escola. O pai, a mãe, o tio, a avó, precisa estar dentro da escola. Porque os pais só deixam para vir à escola, na sua grande maioria, quando é chamado por uma indisciplina. E a escola foi feita, não é para ele vir quando o filho cometeu uma indisciplina. A escola era para ele estar aqui presente. Se todo mês, se toda semana ele pudesse dar uma passada para saber como é que anda o andamento, o rendimento do seu filho, eu garanto a você que nós teríamos outra escola, outra e outras escolas em todo o país. Mas é transferido uma responsabilidade para a escola, que a escola não pode abarcar tudo. Tem coisa que a escola abarca, mas boa parte não cabe a nós. Precisa de outros profissionais.
E isso gera um constrangimento entre nós professores. Por quê? Porque a gestão não tem como resolver, porque não está na esfera da educação. Os professores, muito menos, porque nós somos uma parte psicóloga, mas nós não temos a formação de psicólogo, de psiquiatra, de médico. Então, essa transferência que a escola tem que resolver gera uma insatisfação para a gente e, consequentemente, para a família, porque nós não vamos resolver. Tem os profissionais específicos para isso. Se a família estiver presente na escola, em parceria com a família, consegue resolver. Porque a escola está a par do que é que está acontecendo e, juntos, eles vão conseguir resolver. Entendeu? Bem, na minha fala antes, eu comentei sobre a questão do estresse. O que é você viver estressado? Tá certo? Então, tudo na vida nos conduz a um caminho em que a gente deve buscar o equilíbrio. Tudo. Então, manter esse equilíbrio não é fácil. Manter esse equilíbrio. Seja na condição de professor, na condição de gestor, na condição de aluno, na condição da família. Não é fácil. Tá certo? Então, é preciso o quê? Compromisso. Quer dizer, a família pressiona a escola sobre o quê? Né? A parte da família nós não podemos fazer. A escola não caminha sem a família. Tá certo? Então, é necessário que ocorra essa parceria. Então, quando o profissional ele busca esse cuidado, esse autocuidado, ele busca o conhecimento sobre si mesmo, e quando ele é cumpridor de suas obrigações, parte dessa pressão não vai lhe atingir. Tá certo? Não vai lhe atingir. Porque você vai saber lidar com a situação. Então, o que é que nós precisamos buscar como profissionais e como ser humano, acima de tudo, seja como pais, seja como professor, seja na condição de gestor, seja na condição de aluno, é ser cumpridor de nossas obrigações. Então, quando alguém deixa de fazer sua parte, o estresse toma de conta. Porque os problemas vão aparecer em consequência de quê? De um compromisso que eu não assumi. Quando é que você, aluno, está estressado? Quando é que você se sente estressado? É quando você acumula muitas atividades das quais você deveria ter feito no decorrer do processo e você não fez. Então, daqui a pouco, você olha e vê muita coisa para você fazer. Então, você se estressa. Né? Então, a vida é uma via de mão dupla. Não tem só a professora Edna, só a gestora Idênia, só o professor Joaldo, só o aluno ou só a família. É um conjunto. É um conjunto, tá certo? E quando parte desse conjunto falha, provoca o estresse. E aquele ou aquela que tiver menos preparado, tá certo? Aquele profissional que não aprendeu a lidar consigo mesmo, ele vai ser atingido no total. Porque o desafio de viver não é fácil. Edna, algum desses conflitos ao longo
da vida da profissional da senhora como professora, algum desses conflitos já fez a senhora querer desistir dessa vida profissional ou querer antecipar a aposentadoria da senhora? Nenhum conflito pessoal até hoje me desestimulou do trabalho que eu abracei. Nenhum. Mas como eu já disse desde o início, não é fácil você lidar com os conflitos, você lidar com a morte de entes queridos, você lidar com as mudanças que acontecem no percurso da sua vida e que não depende de você. Tá certo? Esse é o maior desafio do ser humano. É a inconstância que eu falo da vida, né? Então, o ano passado mesmo, eu me senti debilitada, muito debilitada, né, no final do ano, justamente em consequência de uma carga de responsabilidade que eu tenho dentro e fora da escola, e também foi um ano atípico com a doença e o desencarne de minha mãe, tá certo? E aí eu me deparei com situações das quais eu nunca tinha me deparado, tá certo? Justamente de o autocuidado. Mas mesmo assim, me sentindo debilitada fisicamente e mentalmente, eu não tive vontade de desistir do meu trabalho de maneira nenhuma. Mas eu aprendi também, de lá para cá, que a vida é feita de ciclos. Ou poderíamos dizer que a vida é feita de estações. Tá certo? Então chega um momento que você precisa tomar decisões, né? E essa decisão da minha aposentadoria já está tomada. Tá certo? Vocês, assim, meus alunos sabem disso, que para mim não vai ser fácil, de maneira nenhuma. Conviver, passar o dia dentro da escola de referência Josias Hinojosa de Oliveira, para mim é um hobby. É muito bom estar aqui com todo mundo. É muito bom. Aqui é uma família. Aqui nos ajuda muito na nossa vida, tanto profissional como pessoal, né? Então, se desligar desse quadro, desse ciclo, que eu estou aqui dentro desde quando a escola iniciou, né? Para mim é um desafio, mas eu estou me preparando para isso. Eu acho que, na visão de muitos alunos daqui, como a senhora falou que não vai ser fácil quando a senhora sair daqui, eu acredito que os alunos também pensam isso. Porque a senhora já fez parte de muitos estudantes, da vida de muitos estudantes, do aprendizado de muitos estudantes. Então, eu acho que tanto a senhora como a escola vai sentir isso. Essa dificuldade da aposentadoria, não ter mais a senhora aqui na escola. É por isso que eu ainda estou aqui, né? Porque vocês têm um peso muito grande na minha vida, né? Muito grande, tá certo? E me deixa feliz ao mesmo tempo saber que eu vou fazer falta, né? Isso é muito bom para qualquer profissional no final de carreira, saber que ele vai deixar uma lacuna na escola da qual ele fez e faz parte até o exato momento. Isso significa que eu tenho feito um bom trabalho, porque senão vocês estavam pedindo a Deus que eu fosse embora.
e vocês estão pedindo que eu fique, né? Então, é um desafio para mim tomar essa decisão, mas eu vou ter que tomar. Como eu disse a vocês, o ciclo está se encerrando como profissional da educação. Tudo tem seu tempo e as separações elas acontecem. E eu estou me preparando para fazer e para realizar essa separação. Mas eu agradeço de coração a todos vocês, né, dessa escola maravilhosa da qual eu faço parte, né, e saber que eu vou deixar saudades. Isso é muito bom. Mais uma pergunta aberta. Qual é o papel do apoio social e da comunidade escolar na promoção da saúde mental dos professores? Bom, tanto eu como Edna, nas nossas falas, a gente já pincelou isso aí. Qual é o papel da comunidade escolar? Primeiro vamos para a gestão, né? Vamos para a gestão. Quando, embora vocês não saibam, mas eu tenho um tempinho de escola, né? Eu já passei por algumas escolas. Existem gestores e gestoras. E eu estou dizendo isso não porque a gestora está aqui, mas é porque eu falo isso abertamente por onde eu passo. Esse papel, Fernando, ele se torna fundamental quando essa gestão se chama gestão compartilhada. O que é isso? Traduzindo para vocês. Que as coisas não são impostas, elas são discutidas e se chega a um ponto comum. E eu falo isso direto na sala de aula. A maioria, você que não foi o que você queria, mas a maioria venceu, então você tem que acatar o que a maioria decidiu quando a gente está tratando de algo coletivo. O seu individual é uma coisa, o seu coletivo é outra. E aí, especificamente aqui do Josias, a gente tem esse, eu que cheguei aqui em 2012, sempre tive essa abertura de dizer, eu preciso fazer esse projeto, eu preciso fazer isso, e a gente sempre teve um apoio. Então, esse apoio da comunidade escolar, eu falei da gestão, aí agora vamos para os outros órgãos. Da secretaria, do pessoal administrativo, do pessoal da limpeza e principalmente de nós professores. Porque todos os projetos que a gente faz, queira ou não, a gente precisa de ajuda dos colegas professores. Então, quando não tem, faz igual a Edna falou, falta uma parte. Se não estão engajados, vai faltar uma parte. Certo? Porque quebra. Eu dependo de uma toalha, então eu preciso de alguém que saiba onde está a toalha. Uma simples toalha ou um simples microfone atrapalha qualquer projeto. Gera um tumulto. E aí, quando não se tem essa unidade, por conta que uma pessoa não deixou uma chave, aí começa a gerar um tumulto. Que esse tumultozinho parte de vocês, aí depois é parte nossa. Então, esse apoio, ele precisa ter. E nós, aqui do Josias, nós sempre tivemos, graças a Deus. Olha, eu faço juiz às palavras de João. Nós temos uma escola compartilhada. Nós temos uma escola, nós temos uma gestão nessa escola que sempre acata nossos projetos, sempre compartilha conosco e sempre nos ouve, diferentemente de outras escolas da nossa região que não acontece. A nossa escola nós sempre citamos para tomar decisões. Agora, a comunidade escolar é formada por todos nós, professores, gestores, né,
vocês, a família, o pessoal administrativo, tudo isso faz parte da comunidade escolar. Então, se a comunidade escolar que você se referiu for a família, se referiu à família e a vocês, então é preciso que cada um cumpra com suas obrigações. Né? É preciso que você, estudante, seja cumpridor de suas obrigações. Porque você sendo cumpridor, você vai evitar estressar o professor. Né? É necessário que os pais sejam cumpridores de suas obrigações, norteando os seus filhos, colocando freios em seus filhos, tá certo? Compartilhando com a escola os problemas da escola, as alegrias da escola, tudo, né? Então, isso contribui para que o estresse acabe, o estresse diminua no processo, não é isso, Jorge? No processo. Então, todos precisamos fazer a nossa parte, né? Mas a nossa escola é uma das melhores. É aquilo que eu disse a vocês. Eu me sinto muito bem aqui dentro, de segunda a sexta, que na sexta-feira à tarde eu tenho 4 aulas e eu não me lembro que é sexta. Não me lembro que é sexta-feira. Né? O dia todo é aqui dentro. É gostoso estar aqui dentro. É um desafio? É. Aonde é que não tem desafio? Para onde a gente for, nós não vamos encontrar desafios. Mas temos apoio da gestão, temos apoio de vocês, temos apoio dos colegas, né? E da família também. Só precisa melhorar mais ainda, né? Tanto vocês, como a família, como nós vivemos num processo. A educação é um processo. Ela nunca está acabada. Se ela é um processo, ela é inacabada. Então, nós precisamos continuar buscando a melhor maneira da gente conviver bem e com saúde mental. João, como professor que trabalha atualmente como componente curricular que explora mais o sentido dos alunos, que é projeto de vida, em algum momento já levou para a sua vida pessoal algum problema de alguns alunos que apresentaram em sala de aula? Nessa minha jornada de professor já levei, talvez eu não tenha tido, como o Edna falou, o controle. E nós já passamos por muitas situações que um dia eu cheguei para Das Neves e eu disse, eu estou muito mal. Das Neves, para quem não sabe, era a nossa coordenadora. E ela é uma pessoa extremamente humana. Ela senta com você e ela consegue lhe ouvir. E nós, professores, assim como vocês, alunos, a gente precisaria ter um acompanhamento psicológico. Isso é o que falta. O que é que houve? Eu absorvi alguns problemas de alunos que teve a mim e a outros professores como a única pessoa que podia desabafar. Porque vivia num ambiente familiar conturbado, que não tinha uma família nem um pouco estruturada. E às vezes eles só vê o professor, ou a professora, ou o outro professor, que confia de contar aquilo. Aí eu lá no início também falei que tem coisas que fogem à nossa alçada. E aí nesse contexto da época, a gente sentou, ideia, a coordenação, nós não temos o que fazer. Foge muito o papel da escola. Nós nem temos, eu nem estava preparado psicologicamente e também nenhum de nós tínhamos a formação adequada para ajudar aquele aluno naquela época. Qual foi a nossa ajuda? Encaminhar para as autoridades competentes que tentassem resolver. E qual foi a nossa parte? Apenas apoiar aquele aluno, porque a família não podia contar na época.
E isso mexeu muito comigo. Eu ia me deitar e não conseguia dormir. Eu falava das nevas à noite. Então isso aí, para mim, foi um problema. Porque eu levei para casa. E isso me afetou bastante. Graças a Deus teve um desfecho tranquilo, né? Depois a pessoa conseguiu se aproximar da família e tudo. Mas é ruim, porque nós somos uma parte psicóloga. Quando nós estamos na aula que alguém está com algum problema, que consegue dizer para toda a turma, consegue sair várias ajudas ou vários apoios. Mas quando a pessoa não tem amigos, não tem irmãos, não tem a própria família, pai, mãe, aí ele acha uma pessoa. Graças a Deus que acha, né? E tem uns que não conseguem achar e vão para outros mundos, né? Mas eu já passei sim por momentos que levei alguns problemas para casa. Mas estou tentando equilibrar mais, né? Tentando até a carga de trabalho mesmo eu tento já não deixar aqui na escola, para que o sábado e domingo seja o meu sábado e meu domingo, entendeu? Não que eu não tenha compromisso, mas é para que não fique preso também, saiba lidar, como é da vez, ter um equilíbrio, dizer, aqui é meu momento, o sábado e domingo é meu momento, a noite é meu momento. Então, separar essas coisas. O nosso tempo chegou ao fim. Estamos finalizando o podcast de hoje. Queria muito agradecer a vocês, professores, por terem tirado um pouco do seu tempo para poder vir aqui conversar com a gente, responder as nossas perguntas. Muito obrigada. Obrigado aos espectadores que estão aqui assistindo a gente. Parabenizar a professora Silvana por ter ido com a gente nesse projeto. E é isso. Obrigada, professores. É uma honra termos sido convidados para esse momento, especialmente por vocês nesse ano que estão saindo, que lá no primeiro ano a gente sempre prometeu. Aquela turma vai fazer a diferença. Todo ano tem as turmas, mas vocês são diferentes. Toda turma, todo ano, todos são diferentes, tá? O compromisso com que vocês fazem as coisas, vocês estão de parabéns, viu? Vamos agradecer a Silvana, né? Pela coordenação do trabalho, também por todos vocês. E assim, fiquei muito feliz por participar do primeiro podcast da Josias Inojosa. Fiquei muito feliz mesmo. Não sei se alcancei os objetivos, né? Se a gente realmente respondeu as perguntas, né, à altura que vocês queriam ouvir, né? Mas estou de parabéns, é uma turma maravilhosa, todos vocês, né? Como sempre, todos os anos nós temos alunos aqui maravilhosos que fazem parte da nossa vida e da nossa história. Então, muito obrigada.